Olá pessoal, eu sou o Wagner Lobo, professor de legislação para a Polícia Militar do Estado do Ceará, e vou trazer aqui algumas dicas para vocês, para esse novo concurso que se avizinha agora em 2016. Uma dica bem importante para que você faça uma boa prova para o concurso de 2016, um concurso que teve uma banca alterada agora recente, é tentar conhecer a banca, se familiarizar com a banca, fazer questões a respeito da matéria. É um pouco mais complicado porque essa atual banca, pelo menos é o que se discute, que seria a OCP, o Instituto OCP, a banca de Maringá, é de que é uma banca que pouco fez concurso em nível militares, concurso de polícias estaduais. Então, como ela é uma banca que fez pouco concurso de polícia, na verdade um especificamente, que é o da Brigada Militar de 2009, um concurso de 2009, mas que trouxe questões interpretativas. O interessante é que você entenda que, além de ter o conhecimento da norma, da legislação específica, do Código, do Estatuto e das outras normas que foram alteradas agora recentemente, que você também tente interpretar a norma, tente interpretar a lei, tente entender o que a lei quer dizer. Não é só aquela ideia do copiar e colar, mas também ter uma noção do que aquilo quer dizer num caso prático. O que é o caso prático, Wagner? Ao invés de eu citar o exemplo na literalidade da lei, do jeito que está escrito na norma, eu te coloco um caso prático, um exemplo prático. E essa é uma dica para que você tenha uma noção de como isso pode ser cobrado na tua prova, tá? Uma dica bacana para ti, cara, para que está fazendo a prova, que está estudando para a prova, se está empenhado na questão do concurso da Polícia Militar, é um assunto que sempre cai em prova. Ele é um assunto, inclusive, batido, que é a proibição do uso do uniforme e do porte de armas para a Polícia Militar, para o Corpo de Bombeiros, mas que, do jeito que está no artigo 25 do Código Disciplinar, ou seja, como punição que só se aplica ao militar da reserva, não cai mais em prova desse jeito. E como foi que a prova de 2011 cobrou e serve para ti como uma espécie de direcionamento daqui para frente. Não cai mais como punição, só cai como medida cautelar. E como medida cautelar, a prova de 2011 cobrou 7 pontos diferentes. Sempre eu aplico a proibição do uso do uniforme para o militar inativo como punição, mas como medida cautelar eu aplico para os dois. Foi assim que a prova cobrou da última vez, tá bom? As alterações recentes na legislação, principalmente em 2016, eu tenho alterações no artigo 10, que muda, por exemplo, a idade, muda a questão do ensino médio, que agora pode ser entregue, agora a questão do próprio certificado de conclusão só na data da posse. Você não precisa mais entregar como antigamente era cobrado no curso de formação. A idade foi alterada, inclusive o menor de idade pode fazer, contanto que na data do curso de formação ele já tenha 18 anos. Quem tem ou está completando os 30 pode fazer a prova, e aí a gente estende essa posse ou no curso de formação para que ele tenha menos de 35. Essa é a regra, já que o concurso, em média, tem validade de 2 anos e prorroga por igual período. Eu tenho umas modificações na questão da CNH. Antigamente você teria que ter a CNH A e B, agora você só precisa ter a B e o que tiver acima dela, tá bom? Como uma coisa assim específica e obrigatória. Modificações com relação à gestante. Cuidado com a questão da gestante. A gestante não caiu nas últimas provas, mas teve uma alteração em 2016. E o que é alteração importante para que você faça uma boa prova, tenha uma boa questão a respeito dessa licença. A gestante tinha uma licença de 120 dias, que era contada a partir do 8º mês, e ela poderia, inclusive, ter uma data diferenciada, salvo por determinação médica em contrário. Agora, ela se prorroga por mais 60 dias, desde que a mãe não exerça nenhuma atividade remunerada e nem coloque o filho em nenhuma creche, nenhum abrigo. O outro ponto ainda relacionado a essa modificação está ligado à questão do aborto espontâneo, do aborto não criminoso, que aí nesse caso a mãe também teria direito a um afastamento por umas 2 semanas em razão da morte prematura da criança, tá bom? Vânia, e se a criança nasceu e faleceu na sequência? Aí não é questão de aborto, aí seria questão de licença, do afastamento em razão do luto. O luto também dá direito a 8 dias de afastamento, tá bom? Com relação ao restante de outros pontos importantes da prova, eu queria que você entendesse o seguinte: existem pontos que são essenciais o conhecimento deles, pontos que você tem que ter o conhecimento quase que absoluto para fazer uma boa prova. E aí a minha primeira dica com relação ao Código Disciplinar seria com relação a essa primeira parte do Código, as generalidades do Código Disciplinar, ou seja, a questão de quem está sujeito, quem não está sujeito ao Código, batido, mas cai em prova sempre. E aí esquece aquela ideia de que tu vai ter que aprofundar a matéria para fazer uma boa prova. Tu precisa ter conhecimento da parte básica também, e a parte básica cai e vem caindo sempre em concurso. Ah, Wagner, não acredito. Pega
todas as provas de Polícia Militar do Estado do Ceará e do Corpo de Bombeiros e olha como todas elas, de forma unânime, elas cobram sempre quase os mesmos assuntos. Dificilmente precisa se aprofundar algum assunto para que você faça uma boa prova. Então, o ideal é que você tenha um conhecimento do básico, esse básico continua caindo e a gente começa com a parte do Código Disciplinar. A questão das generalidades, a questão de quem está sujeito, quem não está, o que seria a hierarquia, o que é a disciplina, deontologia policial militar, que nunca caiu em prova, caiu agora em 2011. Wagner, a prova de 2011 foi diferente, era uma prova que tinha uma ideia diferenciada em razão de ser de certo e errado. Questões erradas anulavam questões certas. A banca mudou. Presta atenção, a banca muda e essa banca atual provavelmente vai cobrar um número bem reduzido de questões. Ao fato de ter número reduzido de questões, diminui para ti a margem de erro, ou seja, tu tem que errar menos do que tu já erraria ou errou na prova de 2011. Então, em razão disso, como tua margem de erro é bem menor, tu tem que errar o mínimo possível, de preferência não errar nenhuma questão com relação à legislação. Questão das transgressões, questão da própria sanção disciplinar, ou seja, a aplicação da punição, o comportamento, o procedimento disciplinar, enfim, esses são alguns pontos importantes do Código Disciplinar. Tá bom? Valeu!